Tem mais uma curiosidade que eu não citei antes, assim. Eu tenho uma certa dificuldade em crer nos textos bíblicos, assim. Eu acho que ainda não é por aí. Quando eu estudei isso, eu pesquisei algumas coisas que pudessem confirmar a mensagem bíblica. Então tem no livro de Isaías, Jó e Salmos 4 textos sobre 4 assuntos diferentes. Então, o livro de Salmos foi escrito mais ou menos uns 2.000 anos antes de Jesus nascer. Jó, cerca de 3.500 anos. E Isaías vai ficar aí em 2.500, 2.500 anos antes de Cristo. Era um período em que a ciência era teoricamente assim precária, né? Eram poucos homens que dominavam a questão astrológica, astronômica desses estudos, né? E estes textos que estes autores receberam em visões, em transes, né, em contatos com anjos e com o próprio Espírito Santo, o Espírito de Deus, tem umas citações bem interessantes. Então, o primeiro texto está em Isaías 40. Isaías é um dos profetas maiores, está no Antigo Testamento. O livro, para quem quiser já, então, tá o livro de Jó, Salmos, e depois já é Isaías. São os 3 livros que a gente vai precisar, que a gente vai ler esses textinhos agora bem, bem bom. Tá, então, Isaías capítulo 40, capítulo 40, versículo 22. Diz assim: Ele, Deus, é o que está sentado sobre a circunferência da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O que tem de interessante nesse texto? Parece tão simples, né? Mas é o que está escrito aqui no livro de Isaías, 2.500 anos antes de Cristo, ou seja, quase 5.000 anos atrás. Dizia que ele, Deus, é quem se assenta sobre a circunferência da terra. Até Colombo achavam que a terra era quadrada. Mas aqui, Isaías, o profeta, está dizendo que a terra é uma circunferência, que ela é redonda. Então, isso aqui é isso que eu falo sobre a gente ler com atenção, ler com profundidade. Isso aqui a maioria das pessoas passam e não percebem o texto. A profundidade parece tão simples, mas é muito profundo e muito rico isso. Livro de Jó. Então, voltando Isaías ali, você vai passar por Salmos, que depois a gente vai ir. Tem o livro de Jó. Aqui, Jó, capítulo 25 e 26. Aqui, Jó. Vamos primeiro no capítulo 25, versículo 7. Diz o quê? Não, 25, versículo 5. Aqui. Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Foi no século XIX, final do século XIX, 1800 e alguma coisinha, em que a ciência descobriu que a Lua, ela não tem brilho próprio. A Lua reflete 7% da luz do Sol, e é isso que dá aquele aspecto luminoso dela. Mas aqui, no livro de Jó, já dizia que até mesmo a Lua não tem brilho, dizendo que isso era uma ilusão. Só porque tu tá vendo não quer dizer que seja verdade. E isso foi se descobrir quanto tempo depois? Mais de 4.000 anos depois que Deus já havia falado por intermédio de Jó que isso é uma verdade. Agora vamos no capítulo 26, versículo 7. Ele estende o norte sobre o nada, sobre o vazio, e faz pairar a terra sobre o nada. Opa! Há poucos séculos atrás, alguns astrônomos acreditavam que a Terra era sustentada por um pilar. Eles não entendiam que a Terra flutuava no espaço. Mas aqui no livro de Jó,
capítulo 26, versículo 7, diz que Deus faz a terra pairar sobre o nada. Isso é astronomia avançada. Avançada. E muito bela. Agora no livro de Salmos, andando um pouquinho mais para frente, Salmos capítulo 19, do 1 ao 3. Salmos 19, do 1 ao 3, diz o quê? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Um dia discursa com outro dia, conversa com outro dia. E uma noite passa os seus conhecimentos a outra noite. Não há linguagem e nem palavras, e deles não se ouve nenhum som em todo o universo. Eu acredito que a maioria sabe que no universo não se propaga o som, porque no universo é o vácuo, né? Mas isso foi descoberto há pouco menos de 200 anos. E aqui no livro de Salmos, há 4.000 anos atrás, mais de 4.000 anos atrás, o salmista Davi já sabia disso. Quem foi que contou para ele? Quem é o fofoqueiro? Né? E está aqui na nossa frente. Sempre esteve na nossa frente, mas passa despercebido. Porque é necessário, voltando à questão bíblica, é necessário estudar diversos textos sobre aquele mesmo assunto para que a gente possa compreender com propriedade aquilo que está sendo dito. Eu só fiz mais esse videozinho para complementar a questão sobre o estudo bíblico, sobre a Bíblia em si. Gratidão.